Vamos então falar sobre hashing, como nosso último assunto aqui da disciplina de Introdução à Ciência de Computação 2. Bom, pelo sumário aqui dá para ver que tem bastante coisa para ser dita em termos desse assunto e, nós vamos dividir isso em algumas aulas e alguns vídeos. Bom, para a gente contextualizar, vamos trazer aqui qual que era o objetivo que a gente estava estudando, qual que era a principal aplicação que nós estávamos estudando. Eram os métodos que tentavam realizar busca dentro de um conjunto de dados. E dentre os métodos estudados até agora, todos eles utilizavam comparação de chaves. Então a gente tinha desde o método da busca sequencial, ou a busca binária, ou as suas melhorias, mas todos eles se baseiam em percorrer uma estrutura de dados já existente, comparando se uma determinada chave que você está buscando está ou não em certas posições. Nesse caso, a gente pode tirar proveito da ordenação realizada dentro dessa estrutura de dados. Então, caso aquela estrutura esteja ordenada, nós vamos ter um resultado melhor. Então, em vetores, por exemplo, o custo de fazer a ordenação pode ser n log n, como nós já vimos, ou linear em alguns casos especiais. E o custo da busca é logarítmico se a gente tiver os dados já ordenados, claro, né, aqui considerando a ordenação, ou até mesmo log de n em alguns casos especiais, como nós vimos da busca interpolada. A questão é que o que a gente não discutiu muito, né, são outros cenários. Nós até passamos por casos em que a gente realiza um número, a gente faz uma ordenação, por exemplo, então tem uma ordenação aqui da ordem de n, e na sequência eu faço k buscas, por exemplo, que estão relacionadas a uma busca binária. Então a gente estudou cenários em que nós temos diferentes quantidades de buscas sendo realizadas depois da ordenação. Mas algo que foi pouco discutido e que acaba acontecendo mesmo no mundo real, em aplicações reais, são os custos relacionados a utilizar outras operações. Então, se eu tiver uma lista de elementos, seja essa lista num vetor, uma lista encadeada, e a gente pode também até começar a pensar em cenários em que esses dados estejam não só na memória do computador, mas também no disco, por exemplo, na memória secundária. O que acontece quando eu tenho um conjunto de elementos, então eu pago o custo, por exemplo, de fazer uma ordenação e depois eu tenho uma inserção aqui. Então eu insiro, por exemplo, um novo elemento no final de uma lista. Ou então eu removo um elemento qualquer. Então eu venho aqui e retiro esse elemento aqui. O que acontece quando isso ocorre? Nós precisamos, de certa maneira, reajustar o nosso cenário para garantir que tanto a busca que a gente está fazendo faça sentido, porque se for uma busca binária ou por interpolação, a gente tem cenários específicos, particulares, ou considerar que tipo de método, reconsiderar que tipo de método de ordenação nós vamos usar para garantir esse cenário. Então isso também vai depender da estrutura de dados que nós estamos utilizando. Se for um vetor, por exemplo, a gente sabe que para remover efetivamente um elemento de um vetor, a gente vai precisar o custo computacional disso é da ordem linear. Porque se eu quero, por exemplo, remover o primeiro elemento de um vetor, eu vou ter que mover todos os elementos aqui numa estratégia mais simples, mais ingênua, digamos assim. Eu teria que mover todos os elementos para a esquerda. Isso teria um custo linear. Então tem uma série de questões que a gente tem que pensar quando está tratando de cenários como esse. Daí a gente vem com uma nova solução. Essa nova solução, que é o hashing, utiliza uma estrutura de dados que é conhecida por tabela hash,
ou também a tradução para português seria tabela de espalhamento ou tabela de dispersão. Mas na prática a gente acaba utilizando tabela hash mesmo, né, que vem do inglês. Nós vamos ter com esse tipo de estratégia um par função hash e tabela hash, que vai redefinir o problema de comparar valores para um mapa. E aí eu vou deixar claro isso daqui a pouquinho. Tá? Qual que é a ideia desse mapa? A ideia é montar um jeito de mapear uma chave em uma posição na tabela hash. Então, nesse sentido, ele é um mapa. Então, eu vou pegar uma chave como entrada e eu vou mapear essa função dentro da tabela. O objetivo desse tipo de estrutura, desse tipo de estratégia, é atingir ou calcular a posição da chave em tempo constante. Veja que até agora a gente estava trabalhando pelo menos aí em ordem logarítmica. E aqui nós já estamos avançando para constante. Quer dizer, eu vou então encontrar a posição correta de uma chave sem que isso seja proporcional ao tamanho do vetor. Em outras palavras, a gente tem um potencial aqui de busca constante também. Vamos lá então para os conceitos principais. Bom, a ideia é utilizar uma função que vai ser aplicada a uma informação para calcular o índice onde essa informação deve ou deveria ser armazenada. A função é chamada de função de espalhamento ou função hash, e a estrutura de dados onde eu vou armazenar essa informação é a tabela de espalhamento ou tabela hash. Então requer que seja projetada essa tabela, nós vamos falar sobre isso, e projetada uma função adequada para aproximar O de 1, para aproximar então esse tempo constante. Falando da função de espalhamento em particular, ela é uma função, como se fosse uma função matemática, que a gente vai denotar ela por H, que transforma então uma chave K em um endereço na tabela hash. Então, a gente vai aplicar, então se eu tenho, por exemplo, um H, vou melhorar aqui, um H, vamos pegar uma chave, sei lá, chave 8. Então ele vai me dizer, bom, se a chave é 8, essa função H ela vai ser responsável por pegar a chave 8 e gerar como saída um endereço. Por exemplo, pode ser uma posição num vetor. A chave 8 ela tem que ir na posição, sei lá, 15. Então a gente joga aqui diretamente. Como eu estou calculando isso a partir da chave, esse processamento ele não depende do número de elementos da tabela, né? Da lista de elementos que eu estou trabalhando. Então por isso esse cálculo aqui em tempo constante. Bom, a questão aqui importante já de cara, né, porque parece mágica que de repente eu tenho uma coisa que calcula para mim qual é a posição de uma determinada chave. O problema, e aí é onde está o esforço para se projetar uma boa tabela hash, é que não há garantia de que a função H seja uma função injetora. O que significa isso? Significa que na prática pode existir duas chaves K e P. Então eu tenho uma chave K, deu um exemplo aqui, né, 8. Eu tenho uma chave P, por exemplo, 24. Pode existir duas chaves diferentes que quando eu calcule H de 8, por exemplo, e H de 24, as duas me deem a mesma posição, por exemplo, 15 e 15 aqui. Se isso acontecer, então ocorre um cenário, se eu tentar inserir ou buscar a chave 8 primeiro, ela vai ocupar essa posição e ao tentar calcular a posição de uma outra chave diferente, ele vai me dar a mesma posição, então aí essa posição pode estar ocupada. Esse tipo de cenário a gente chama de colisão. Então esse é o maior problema ao lidar com hashing, a colisão dos resultados. Então, processo de colisão, tem aqui um exemplo. Eu tenho a chave, suponha que eu tenho uma sequência de chaves, né? Então, eu tenho aqui o 78. Então, eu venho, calculo a posição e vamos supor que a posição aqui correta é a 3. Ele vem aqui e joga o 78 na posição 3. Aqui eu acabei, era uma animação, né? Então estava aqui 78. Né?
Eu venho e insiro aqui a chave 78 na posição 3. Na sequência, eu calculo a chave 60 e ela aparece aqui na posição 0. Na sequência, 96 e ela aparece na posição 1. 59 vai para a posição 4. E aí, quando eu calculo a chave 13, ela também cairia na mesma posição do 78. E aí, o que eu faço agora? Basicamente é isso. A tabela hash aqui está sendo representada por um vetor e as chaves como inteiros. Aí você pode pensar agora, poxa, mas a gente está falando de busca, mas você está me dizendo que você está aqui inserindo elementos numa tabela. Porque, como a gente tem uma associação entre a estrutura de dados e a busca, então a forma como eu insiro os dados na tabela vai ser a mesma forma com a que eu busco os dados na tabela. E é aí que está a ideia genial da tabela hash. Porque se eu uso o mesmo processo para calcular a posição onde eu vou inserir o elemento, eu consigo calcular o mesmo cálculo vai me dar onde ele está. Então a inserção e a busca é a mesma operação. É por isso que funciona tão bem. Mas tem essa questão, né? Eu tenho que lidar aí com essa questão de colisão. Vamos lá. Então, juntando esses conceitos e formalizando, nós temos uma função h que vai mapear esse x aqui é o conjunto de todas as chaves possíveis. Então, eu tenho aqui esse espaço de chaves, o intervalo de todas as chaves. Se eu tenho, por exemplo, uma chave inteira, então aqui eu tenho esse x representando todos os elementos negativos e positivos possíveis de serem representados, que são as chaves com que eu quero trabalhar, com que eu estou trabalhando. Eu tenho que, então, mapear esse conjunto de chaves possíveis em um intervalo discreto de posições. Assumindo que a tabela hash é um vetor, e geralmente é assim mesmo que a gente trata, para poder beneficiar do acesso direto aos elementos, eu tenho, então, um conjunto de posições possíveis. E aí já aparece aqui uma variável importante, que é a variável m. M é o tamanho da tabela hash. Então eu tenho uma tabela. Então eu vou ter uma tabela que tem tamanho m. E eu tenho um universo de chaves que tem esse formato aqui, esse x aqui, né, que eu tentei fazer aqui, desculpe, né, mas é esse x aqui que a gente está estudando. Eu tenho que de alguma maneira fazer uma compressão dessas chaves nesse espaço, nessa tabela M. Eu poderia dizer, bom, não vai caber, né? Quer dizer, então tem que ter uma tabela de tamanho 2 elevado, por exemplo, se for inteiro, 2 elevado a 32. Não necessariamente, a gente vai estudar isso um pouquinho, tá? Um pouquinho melhor. Mas eu tenho que, de alguma maneira, sim, eu tenho que escolher M de maneira que esse M seja adequado para o problema que eu estou trabalhando e considerando as chaves. As duas coisas estão ligadas aqui, não dá mais para só fazer um vetor de qualquer jeito e começar a usar. Certo? Vamos lá então. A função então mapeia, faz um mapa entre as chaves e as posições da tabela. E nesse caso é desejável que a probabilidade da função h, dado uma determinada chave, escolher uma posição i, seja igual para todas as posições. Então esse é o conceito de probabilidade, eu acho que vocês não viram isso ainda, mas qual é a ideia aqui? Bom, se eu tenho, e aqui está errado, né? M aqui, M de Maria. Então a probabilidade de uma função h, dada uma chave k, cair em qualquer posição i, é igual a 1 sobre m. Isso significa que é como assim, né? Você tem, por que é 1 sobre m? M são as possibilidades. Então vamos relacionar isso com o caso de rolar um dado de 6 lados. Qual a probabilidade de um determinado lado cair? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 do dado. É 1 sobre 6. Então todos os lados são equiprováveis. Aqui é isso que eu estou tentando capturar aqui. Se eu tenho m posições possíveis na tabela hash, então é desejável que a função me dê como probabilidade de cair em qualquer posição i daquele vetor que representa a tabela hash. Isso quer dizer, falando em português, claro, é que a função distribua de maneira uniforme as posições entre 0 e m-1.
Vamos lá então, né? Vamos ver aqui então é isso, né? Então aqui a gente deseja um baixo número de colisões, né? Isso é muito importante. É a primeira coisa, por isso que aparece em primeiro aqui. Depois, a função hashing ela tem que ser facilmente computável, porque veja, se a função hash precisar de O de n operações para ser computada, né? Quer dizer, eu vou procurar ali qual é a melhor posição, então eu estou quebrando toda a ideia. Ela facilmente aqui no sentido de que ela seja constante. Eu tenho que buscar por uma função que também seja constante. Quanto mais rápido eu conseguir computar a função hash, melhor. E que produza uma distribuição uniforme. Isso também está ligado à colisão, né? Se eu produzir uma distribuição uniforme, eu estou já minimizando o número de colisões. Uma primeira forma de fazer isso, nós vamos estudar várias formas ou estratégias de hashing, mas a forma mais simples é utilizar a estratégia que a gente conhece por endereçamento aberto. O endereçamento aberto utiliza um vetor e todas as posições desse vetor elas são disponíveis para incluir qualquer tipo de chave. Então a ideia é indexar os elementos em vetores. É aquele exemplo que a gente tinha dado antes, né? Eu fiz aqui uma representação. Então eu tenho uma tabela e um conjunto de chaves a serem inseridas ou buscadas nessa tabela. Então vamos lá, eu vou fazer aqui um exemplo para a gente poder exemplificar. Então, não inseriu aqui. Bom, vamos fazer em cima desse aqui mesmo. Então eu tenho o seguinte, né? Eu tenho um conjunto de chaves. Vou tentar fazer. Não. Ele não está deixando eu inserir. Tudo bem. Desculpe aí, acabei fazendo um monte de. Ele está repetindo o mesmo slide, não inserindo em branco. Tudo bem. Então vamos lá. Eu tenho uma série de elementos que eu quero inserir, né? Então esse conjunto aqui de chaves é o conjunto de elementos que eu quero inserir. E eu preciso então projetar uma tabela para receber esse conjunto de chaves. O endereçamento aberto, então, me diz que, por exemplo, eu tenho um conjunto de chaves, eu vou ter então n é o número de chaves que eu quero inserir. Nesse caso, n é igual a 5. Então, são o número de chaves que eu tenho ali, eu já sei que eu preciso inserir essas n chaves na tabela. E m vai ser o tamanho da tabela. E aí, a primeira questão importante que a gente chega aqui, no endereçamento aberto, o ideal é que o tamanho da tabela seja maior do que n. Por quê? Justamente para evitar as colisões. A ideia é que a gente pague o preço de ter uma tabela um pouco maior do que a quantidade de elementos que eu precise realmente inserir no vetor, para que eu tenha espaços e isso evite o número de colisões. Nesse caso, eu estou escolhendo m igual a 8. Então, é uma tabela de tamanho 8. Repare, então, claro que isso é um exemplo didático, tá? Geralmente a gente tem valores muito maiores do que esse. Mas eu quero inserir apenas 5 elementos e ainda assim eu vou projetar uma tabela bem maior, proporcionalmente maior, com 8 elementos, praticamente o dobro aqui. Então, como é que seria esse processo? Agora eu tenho a tabela. Vamos pegar aqui, vou pegar esse slide aqui que está mais em branco aqui, e aí a gente consegue fazer isso. Então eu tenho aqui uma tabela, vamos dividir aqui os elementos. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então são as 8 posições aqui da tabela, que vão ser o vetor que eu vou utilizar como tabela hash. Então, essa é a minha tabela hash. E eu tenho também o conjunto de chaves, vamos pegar aqui, né? 1, 3, 0, 4, 7. Então eu tenho 1, 3, 0, 4 e 7. Vamos pegar um outro elemento, vai, aqui eu estou com menos aqui, vou pegar o valor 10 também. Então eu tenho 6 elementos, então nesse nosso caso aqui, né, novo aqui, n igual a 6 e m igual a 8.
Bom, agora que eu tenho os elementos, eu tenho n, que é o número de elementos que eu quero inserir, tenho m, que é o tamanho da tabela. O que que falta? O que que falta? Exatamente, a função hash, né? Então, qual é a função que vai conseguir mapear esse intervalo aqui de chaves? Nesse caso, veja aqui, né? Eu tenho, suponha que eu conheça esse intervalo de chaves. Eu tenho chaves que vão entre 0 e, sei lá, até 100. Uma coisa desse tipo, são as possibilidades, né? Então, é como se eu tivesse uma função que mapeasse um espaço de 0 a 100 até um espaço de 0 a 7. É isso que eu estou fazendo. Eu vou definir aqui uma função, a função mais simples possível, que é dada pelo método da divisão. Essa função ela vai computar da seguinte forma. É h de k, que é igual a k mod m, que é o tamanho da tabela. O que é esse mod aqui? É aquele módulo que a gente faz mesmo em programação, que vai pegar o resto da divisão, que é o porcentagem, no caso do operador. Vamos então computar a função hash para cada um desses elementos aqui. O que seria então o h de k de cada um deles? Vou trocar de cor aqui. Então, quando eu faço 1 resto da divisão por 8, então 1 resto da divisão por 8, qual que é o resultado? 1. Então a gente tem aqui, esse aqui está tranquilo. A gente vai colocar o 1 na posição 1. Função mais simples possível aqui. Agora vamos lá. Vou até mudar isso aqui, vai. Que aqui ficou muito simples, né? Vamos colocar uns caras diferentes aqui. Vou colocar aqui, sei lá, 19. Esse deixa 0 mesmo. E vamos colocar 12 e 7 e 10, agora sim. Bom, aí agora, né, então 1 resta a divisão por 8 dá 1, 19 resta a divisão por 8. Então, o que está acontecendo aqui? Né? A gente tem, é como se eu dividisse por 8, né? Então o que sobra vai dar aqui 16, o que sobra é 3. Né? Então, o 19 vai na posição 3. Dá para ver que por enquanto aqui estamos tranquilos. Né? Então, vai na posição 3, 0. 0, divisão, resto da divisão com qualquer coisa é 0. Então, 0 vai na posição 0. 12 agora. Então, a gente tem um caso aqui. 12, resto da divisão com 8. Bom, aí 8, né? Sobra 9, 10, 11, 12. 4. Então, 12 vai aqui na posição 4. Opa, é isso mesmo. Então, posição 4. 7, resto da divisão por 8. É o próprio 7. E agora o 10. 10. Resta a divisão por 8. Dá 2. Então, bonitinho aqui, né? Fizemos um jeito aqui de inserir os elementos por endereçamento aberto, né? Então, essa é a ideia. Com uma função hash que a gente conhece por função hash do método da divisão. Então, nesse caso aqui funcionou muito bem. A gente inseriu todos os elementos. Temos 2 em branco aqui. A gente até pode colocar algum tipo de código para indicar que está em branco, né, se for o caso, ou deixar sem nada, né, deixar vazio mesmo, indefinido aqui. Inicializa lá o vetor e não preenche. Se tiver algum lixo, deixa ali dentro. Quando agora, né, a gente vai fazer uma busca, o que eu faço? Qual que é a ideia aqui de agora fazer a busca? Se eu quero, por exemplo, buscar a chave 12, eu computo então eu tenho uma chave aqui de busca 12. Eu computo o H de 12. O H de 12 vai ser 12 resto da divisão por 8. Isso vai me dar 4. Eu olho na posição 4 e vejo, bom, tenho 12 ali dentro? Tem, achei. Então, tenho uma busca em tempo constante. Bom, daí vocês podem perceber que pode ter várias questões importantes. E aí que vem as limitações. Bom, as limitações são, primeiro, elementos não numéricos a gente precisa tratar num cenário aí, porque como eu estou mapeando direto para posição, quando eu tenho elementos não numéricos aqui, desculpa, não inteiros, né? Não inteiros.
não é tão simples mapear, né? Eu preciso fazer alguma coisa aqui. A quantidade de espaço vazio, né? Eu preciso sempre deixar algum espaço vazio para evitar colisões. Essa é uma limitação. E a frequência de atualizações. Por quê? Bom, vamos supor que agora eu vou começar a precisar fazer outras coisas aqui dentro. Como, por exemplo, excluir um elemento. Se eu excluo, como é que eu lido com isso? Se eu tenho uma busca sem sucesso, como é que eu lido com isso? Então, essa é a ideia geral de hashing. Esse é o jeito mais fácil de implementar usando endereçamento aberto, mas ainda a gente tem um longo caminho para perseguir, que é tratar os casos específicos e tentar lidar com essas limitações.